Então, ó, números racionais. Ele é representado por essa letra Q e esse traço, tá certo? Então, quem são os números racionais? É todo número em forma de fração. Se você conseguir transformar um número em forma de fração, então ele será um número racional, tá certo? Lembrando que toda fração, o denominador, que é esse número que está aqui, ó, embaixo, ele tem que ser diferente de zero, tá bom? Por quê? Não existe, gente, nenhum número dividido para zero, tá bom? Então, ó, pessoal, isso daqui não é nenhum número racional e nenhum número existente, tá certo? Não existe nenhum número dividido para zero. Ok, vamos lá. Então, os números racionais são todos os números em forma de fração. Nós temos quem ali, ó, 1/2, -2/5, 10/5. Camila, tudo isso são números racionais, né? Sim. Só que os números racionais, eles também podem vir aqui, ó, em forma decimal. Decimal é números com vírgula, certo? Então, como saber que aquele número decimal, ele é um racional? Só tem dois tipos. Quando ele for finito, ou seja, quando ele tiver um fim. Como assim, Camila? Ó, 2,50. Parou. Então, ele tem aqui, ó, um fim, tá bom? Ele acabou aonde? No zero. Então, esses números, eles são racionais, ó, como 2,53, como 1,4. Então, esses números são racionais. É chamado de finito, tem fim, tá bom? Agora, também tem os números decimais infinitos, ó, perceba aqui que tem uma reticência, então é infinito, é esse 3, certo? Não tem fim. Então, esses números, eles também são racionais porque eles são periódicos. Camila, o que é periódicos? Eles se repetem, tá certo? Ou seja, são racionais todo número finito, decimal, tá certo? Decimais, finito. E se ele for infinito, ele tem que ser o quê? Periódico. Ou seja, ele tem que se repetir. Por exemplo, ó, aqui, ó. Eu tenho 1,4242, então aqui ele vai se repetir como? 424242. Então, ele é periódico no 42. Então, se ele é infinito e periódico, então ele pode ser considerado um número racional. Aqui, ó, 2,35252. Então, ele está sendo periódico onde? No 52. 525252, tá certo? Então, já que ele está sendo periódico, então ele pode se considerar um número racional. Agora, por que eu estou falando isso? Porque só esses números periódicos e números finitos é que nós conseguimos transformá-los em uma fração, tá certo? O infinito não periódico, que é o que não se repete, nós não conseguimos transformá-los em uma fração. Por isso que não são números racionais, porque racionais é todo número em forma de fração. E nós conseguimos transformar esses números decimais em fração. E vou ensinar como. Como transformar números decimais finitos em uma fração. A melhor forma de você transformar é pegar o número que você está vendo e colocar ele sem vírgula no numerador. Nesse caso, eu vou ficar com quanto? 25, né? Sobre 10, 100, 1000, 10.000 e por aí vai. Camila, como saber se é por 10, por 100, por 1000, por 10.000 e por aí vai? Como saber? Observe, eu tenho quantos números depois da vírgula? 1. Então, vai ser por 10, porque 10 tem um zero. Quando for dois números depois da vírgula, vai ser quem? 100, porque 100 tem dois zeros.
Se eu tenho 3 números depois da vírgula, vai ser por quem? Por 1000. E por aí vai, tá certo? Então, aqui eu vou ficar com 25 sobre quem? 10. Ah, Camila, acabou, né? Você já conseguiu uma fração, certo? Só que lembrem, toda fração, se der para você simplificar, simplifique. O que é simplificar? É dividir os dois números por um só. Esses dois números aqui, pessoal, dá para dividir por 5, certo? Então, 25 dividido por 5 dá 5 e 10 dividido por 5 dá quanto? 2. Então, 2,5 é 5 sobre 2. E faz todo sentido. Imagine que você tem R$5. Divida para 2 pessoas. Dá quanto? 2,50. Camila, mas é 2,5 e não 2,50. Pois eu vou te falar uma coisa. Números decimais, você sempre pode acrescentar zero no final. Quanto que é isso? 1. E se eu colocar a vírgula, isso vai ser quanto? Ainda vai ser 1. Tá bom. E se eu fizer isso, ainda vai ser quanto? 1 também. Ou seja, eu posso sempre acrescentar zeros depois da vírgula no final, tá bom? Eu tenho 4,32. Então, que número vai ficar no numerador? Ou seja, no número em cima? 432. Como eu disse, é o número que você está vendo sem a vírgula. Sobre quem? Agora, sobre 100, não é isso? Por quê? Porque eu tenho 2 números depois da vírgula. 2 números depois da vírgula é 100. Depois disso, simplifica. Conteúdo de divisibilidade. Quando os dois números terminarem em 00 ou os dois últimos números for um múltiplo de 4, então dá para dividir aqui por 4. Então, nós vamos aqui simplificar por 4. Então, 432 dividido por 4 vai dar 108. E 100 dividido para 4 vai dar 25. Tem algum número que consiga dividir os dois ao mesmo tempo? Pessoal, aí vocês vão ter que lembrar das regras de divisibilidade. Dá para dividir por 2? Não, porque os dois não são pares. Dá para dividir por 3? Não, porque a soma dos números desse daqui não é múltiplo de 3. Desse é, desse não. Mas como eu disse, simplificar é dividir os dois números por um só. Então, se não dá por 2 e 3, também não dá por 6. Terminou em 0 e 5? Terminou só esse. Terminou em 5 e esse? Não, então também não dá por 5. Por 4 dá? Só esse daqui dá para dividir por 4. Esse não. Então, assim, é só lembrar das regras de divisibilidade para vocês poderem simplificar. Nesse caso, não tem nenhum número que consiga dividir os dois ao mesmo tempo, tá bom? 0,8. É só vocês olharem o número que vocês estão vendo e colocar sem vírgula. Então, 0,8 é 0,8. Uma outra coisa, do mesmo jeito que vocês podem acrescentar vários zeros depois da vírgula, que não vai interferir em nada, né? Que esse número ainda vai continuar sendo quanto? 1. É a mesma coisa zeros à esquerda. Também não serve de nada. Indica que vocês podem excluir que isso também vai ser quanto? 1. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho 0,8. Então, indica que esse 0,8 é quanto? 8. Então, vai ser dividido por quem? Por 10, por 100, por 1000, por 10.000? Vai ser por 10. Por quê? Porque eu tenho só um número depois da vírgula. Ah, Camila, acabou, né? Não, esses dois números ainda dá para dividir por 2. Então, nós vamos simplificar aqui por 2, tá bom? 8 dividido por 2 dá 4 e 10 por 2 dá quanto? 5. Então, 0,8 é 4/5. Vamos vir para cá, ó. Lembra do que eu falei aqui, pessoal? Que quanto que é isso? 1. Quanto que é isso? 1 do mesmo jeito. Pera aí. Quanto que é isso? 3. Mas vamos seguir as regras para vocês verem como funciona, tá bom? Então, é o número que você está vendo sem a vírgula, né? Nesse caso, vai ser quem? 30. Sobre quem? Já que eu tenho só um número depois da vírgula, vai ser quem? 10. Aí eu te pergunto, quanto que é 30 dividido para 10? 3. Camila, mas tem que simplificar, né? Pois bora simplificar. Quando termina em 0, você pode dividir por 5. Ou você simplifica aqui por quanto? Por 10. Certo? 30 dividido para 10 dá quanto? 3. 10 dividido para 10 dá quanto? 1. Aí eu te pergunto de novo. Qualquer número dividido para 1 é ele mesmo, tá certo? Então, por isso que aí também vai ficar 3.
Pessoal, eu coloquei isso daqui porque é muito importante. Tem muita gente que vê um número natural inteiro e fala assim, ó, não é racional. Porque racional é todo número em forma de fração. Deixei bem claro que se você conseguir transformar um número em uma fração, ele é um racional. Eu te pergunto, você consegue transformar esse 4 em um racional? Consigo. Mudei alguma coisa? Não, porque 4 dividido para 1 é 4. Tá bom? Então, eu não mudei nem o número, mas eu transformei ele em uma fração. Se eu transformei ele em uma fração, então é um número racional, ok? Vamos continuar aqui, ó. Então, aqui eu tenho 4,132. Então, nós vamos colocar aqui, ó, trazer aqui, certo? Porque aqui ficou bem apertadinho. Então, aqui eu vou ficar com 4.132 sobre quanto? 1.000. E aí, mesma ideia desse. Ó, aqui, ó, 0032. Indica que dá o quê? Para simplificar por 4. 4.132 dividido por 4 vai dar 1.033. E 1.000 dividido para 4 vai dar 250. Vamos lá. Comparação. Comparar é você falar quem é maior, menor ou igual, caso eles sejam. Primeira coisa, para comparar números decimais, a mesma quantidade de números que eu tiver depois da vírgula em um, também tenho que ter no outro. Camila, e se eu não tiver? Lembra da história que eu posso acrescentar zeros? Então pronto. Então, aqui eu vou acrescentar um zero. Por quê? Porque aqui eu tenho dois números depois da vírgula, então aqui eu também preciso ter dois números depois da vírgula para daí sim comparar. Quem é maior? 2,50 ou 2,51? 2,51. Então, ó, a abertura para ele, certo? A abertura é sempre para o número maior. Agora, toda vez que eu tiver um número positivo e um número negativo, independente de quantos números ele tiver depois da vírgula, independente do número inteiro, certo? Porque o número que está antes da vírgula, ó, é inteiro. Então, independente disso, o número maior vai ser sempre um número positivo. Agora, e se eu tiver dois números negativos? Quem é maior? Imagine que esses números negativos sejam dívidas. Então, o número maior é aquele que você está devendo menos. Então, você está devendo menos quanto? 1,3 ou 1,4? Ah, Camila, eu estou devendo menos quando eu tenho 1,3, não é isso? É, você está devendo menos aqui. Então, nesse caso, esse será o maior número, ok? Então, de novo, entre dois números negativos, o maior número é aquele que você está devendo menos, tá bom? Agora, se você quiser pensar diferente, o maior número é aquele que vai se aproximando mais do zero. Aqui, ó. Agora eu tenho um número em forma de fração e um número em forma decimal. Os dois são racionais, então eu posso comparar. Então, quem é maior e quem é menor? Bem, nesse caso você vai ter que transformar ou um em forma de fração ou no outro em números decimais. E para transformar em números decimais, é como? Lembra que eu falei que é uma divisão? Fração é uma divisão, então é só dividir. 5 dividido para 2 é quanto? Ah, Camila, 5 dividido para 2 é 2,50 para cada, não é isso? É, ó, que é 2,50 para cada. Então, esse daqui que é 2,4, para comparar, né, só basta eu acrescentar aqui um zero. Então, quem será maior? 2,50 ou 2,40? 2,50. Então, ó, a abertura para ele, tá bom? Mesma ideia do que eu falei aqui, ó. Se você tiver um número negativo e um número positivo, o maior número vai ser sempre um número positivo. Então, a abertura para ele, independente da forma dele. Agora, você tem dois números negativos em forma de fração. Então, ó, caso você tenha dificuldade de comparar números em forma de fração, transforme em números decimais.
Eu tenho 1 dividido para 4 vai dar 0,25. Como é que você sabe, Camila? R$1 dividido para 4 pessoas é 25 centavos para cada. E o sinal dele permanece. E a mesma ideia eu tenho aqui, ó, R$1 dividido para 2 pessoas é 50 centavos para cada. Então, o sinal permanece. 2 números depois da vírgula, 2 números depois da vírgula. Então, quem é maior? O maior número é aquele que você está devendo menos. Então, eu estou devendo menos 25 centavos só. Aqui eu estou devendo 25 centavos e aqui eu estou devendo 50 centavos. Então, eu estou devendo menos nesse. Então, esse aqui será o maior. Agora, vamos vir para cá. Oposto e módulo. Cuidado para não confundir. O que é oposto? É esse número com o sinal contrário. Se ele tiver positivo, vai ser negativo. Se ele tiver negativo, vai ser positivo, tá bom? Então, se eu tenho menos 3/5, o oposto de menos 3/5 vai ser quem? Mais 3/5. Muito simples. Ele também pode vir na forma decimal, como eu disse. Camila, não estou vendo sinal, como que eu vou comparar? Quando não tem sinal, que sinal é? Positivo. Então, se ele está positivo, aqui ele vai ficar como negativo, ok? Então, deixando claro, oposto é o número com o sinal contrário. Agora, vamos vir para módulo. Módulo é representado por essas duas barras, tá bom? Então, o módulo de menos 1/2 seria quanto? O módulo, pessoal, é sempre o número que você está vendo positivo. Independente se o número que você está vendo seja positivo ou negativo. O que é o contrário desse, tá bom? Esse daqui é o mesmo número com o sinal contrário. Para ser oposto, depende do sinal que você está vendo. Já nesse caso, não. Independente do sinal, o resultado vai ser sempre positivo. Então, menos 1/2 é 1/2 positivo. Aqui, ó, eu já tenho ele positivo. E ficaria como, Camila? Positivo. Porque é sempre o número que você está vendo, independente do sinal. O resultado vai ser sempre positivo. Já esse depende do sinal. O sinal é o contrário do que você está vendo. Agora, nós vamos aprender a colocar esses números racionais em uma reta. Pessoal, tem passo a passo. Então, ó, ele pode vir já em forma de fração como em forma decimal. Qual é o primeiro passo? Deixar ele em forma decimal. Esse daqui já tá, maravilha, tá bom? Então, nós vamos ter que deixar esse e esse daqui em forma decimal. E como deixa, Camila? É só dividir. Quanto que é 5 dividido para 2? Já vimos. É 2,5 ou 2,50. Quanto que é 1/4? É 0,25. R$1 dividido para 4 é 0,25 para cada. Camila, eu não sei como dividir de cabeça assim. Como é que faz os cálculos? Eu posso usar calculadora também? Calculadora pode, assim como você também pode fazer os cálculos. Como que nós fazemos os cálculos? Ó, 5 dividido para 2. 5 dividido para 2 dá quanto? Que número vezes 2 dá próximo de 5? 2. Porque 2 vezes 2 dá 4 e sobra quanto? 1. Aí eu te pergunto, 1 dá para dividir por 2? Não. Toda vez que não der para dividir, vocês acrescentam 0 e vírgula. Caso lá não tenha nenhum número, né? Nesse caso aqui tem, ó, o 2. Mas caso não tenha nenhum número, vocês vão acrescentar o 0 e a vírgula. Mas quando já tem número, só a vírgula, tá bom? Agora sim, ó, 10 dividido para 2 dá quanto? 5. Porque 5 vezes 2 dá 10 e não sobra nada. Ok? Ó, mesma ideia aqui, ó. 1 dividido para 4 dá? Ó, logo de cara não dá. O que que eu faço? Acrescento 0 e aqui, ó, vou ter que acrescentar o 0, vírgula. 10 dividido para 4 dá quanto? 2, porque 2 vezes 4 dá 8. E sobra quanto? 2. 2 dá para dividir para 4? Não. O que que eu faço? 0. 20 dividido para 4 dá quanto? 5, porque 5 vezes 4 dá 20 e não sobra nada. Então, 1 dividido para 4 dá 0,25.
Aqui já está em forma decimal, então a gente não vai bulir. Nós vamos para o segundo passo, que agora ele estará dentro, né? Já que seria depois da parte decimal. Então, qual seria o segundo passo? Separar o número inteiro do número fracionado. O que seria o número inteiro? Esse número que está aqui, ó, antes da vírgula. Tá bom? Então, qual é o número inteiro aqui? O 2, Camila. Exatamente. Qual é o número inteiro? Aqui, ó, o 0. Qual é o número inteiro? Aqui, ó, o menos 3. Concordo? Já esse número decimal, esse número depois da vírgula, ele sempre vai carregar o 0. 0, ele, tá bom? Então, aqui vai ficar 0,5. Aqui vai ficar 0,25. Aqui vai ficar 0,2. De novo, pessoal, o número fracionado, que é esse número que está depois da vírgula, sempre vai carregar o 0, certo? 0, quem? Ele, o número que você está vendo. Camila, mas aqui, ó, 0,25 ficou 0,25. Sim, por causa da regra. A regra diz que o número fracionado é 0, alguma coisa. Então, vai ser quem? O 0,25. Então, vai ser quem? O 0,2. Então, vai ser quem? O 0,5. E o número inteiro, né? Nesse caso aqui, ó, a incidência, pessoal, foi quem? 0, 3, 2. Pronto. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, esse número decimal, vocês vão ter que transformar ele em uma fração de novo, deixando só esse inteiro de fora. Então, como que eu faço para transformar um número decimal em uma fração? Lembraram? É o número que você está vendo sobre 10, 100, 1000. Nesse caso vai ser quem? Por 10, não é isso? Dá para simplificar eles dois por quanto? Por 5. Lembra, ó, que esse 0 a gente exclui. Então, simplificando aqui por 5, eu vou ficar 5 dividido para 5 dá 1, 10 para 5 dá quanto? 2. Então, esse 0,5 é um meio, ok? Vou colocar ele aqui. Então, ó, como vimos, 0,5 é um meio. Então, eu vou transformar aqui, ó, esses dois números em um número misto. O que é um número misto? É um número misturado. É um número inteiro somado com uma fração. Então, vai ser quem? O 2, que é o número que você está vendo, e esse número que transformamos em uma fração, que foi quanto? Um meio. Ok? Esse é o terceiro passo. Vamos vir para cá. Quanto que é 0,25 em forma de fração? Ah, é 25 sobre 100, Camila. Perfeito. Aqui vocês vão simplificar por 5. 25 dividido para 5 dá 5. E 100 dividido para 5 dá 20. Vão simplificar por 5 de novo. E aqui vocês vão ficar com 5 dividido para 5 dá 1 e 20 dividido para 5 dá 4. Deu quanto? 1 sobre 4. Então, vou apagar aqui para colocar aqui embaixo. Então, como vimos, 0,25 é 1 sobre 4. Então, transformando aqui em uma fração mista, vai ser quem? O 0 e o 1 sobre 4. Dica! Toda vez naquele primeiro passo lá, se der um número 0, alguma coisa, vocês já podem pular direto para a fração mista. Como seria a fração mista? Sempre, se o resultado lá, ó, se aquele primeiro passo for 0, alguma coisa, logo de cara vocês vão pular para a fração mista, que vai ser quem? 0 e a fração inicial. Olha só, eu tenho 1 meio. Certo? Vou transformar aqui de cara em uma fração mista, ó. 1 meio dá quanto? Dá 0,5, né? Ó, R$1 dividido para 2 é 0,50, não é isso? Que é 0,5. Então, transformando isso aqui em uma fração mista, já que o resultado de cara deu 0,5. Então, vai ser quanto? 0, 1 meio. Certo? Sempre vai ser 0 e a fração inicial. É uma dica. Caso vocês não queiram seguir a dica, é só fazer esse passo que eu fiz, que é dividir, separar e depois transformar o número decimal em uma fração e juntar aqui para fazer a fração mista. Então, aqui, olha, nós vamos transformar esse 0,2 em uma fração. Então, 0,2 é 0,2
sobre 10. Por que por 10? Porque só tem um número depois da vírgula. Depois disso, saibam que a gente pode excluir esse zero, ficando só 2 sobre 10. Depois disso, nós vamos simplificar aqui, olha, por 2, porque os dois números dá para dividir por 2. 2 dividido para 2 dá 1 e 10 dividido para 2 dá 5. Então, esse número decimal é 1/5. Então, aqui vai ficar como? Menos 3 e a fração desse número decimal, que é 1/5. Ok? Então, pessoal, eu só posso colocar aqui em uma reta numérica se eu conseguir transformar em uma fração mista. Explicar por quê. Agora nós vamos colocar os números mistos na reta numérica. Por que eu disse que era necessário transformar aquele número racional, em números mistos? Porque esse número que está na frente é o posicional. Aqui, ó, a posição dele é 2. Cadê o 2 positivo na reta numérica? Aqui. Então, indica que esse número vai ficar na frente do 2, ok? Se ele fosse negativo, que é o caso desse, iria ficar atrás do 2, tá bom? Mas nesse caso, ó, ele é positivo, então positivo anda para frente. Negativo, vocês vão ver aqui, ó, que ele vai andar para trás. Então, o número inteiro, que é esse número grandão aqui, ó, ele é a posição. Então, ele está posicionado aqui no 2. Então, ele está aqui, ó, na frente. Próximo passo, depois de vocês descobrirem a posição, vocês vão dividir essa retinha aqui, ó, em várias partes. Então, nós vamos dividir em quantas partes? Só olhar para o número que está no denominador, é 2. Então, vocês vão dividir aqui em duas partes. Dividir, ó, 1, 2. O número que está em cima é a marcação, certo? Já que é positivo, vocês começam aqui, ó, daqui para lá, certo? Ó, andando para frente. Se fosse negativo, vocês iriam contar assim, deixando bem claro, tá bom? Então, só vocês contarem a primeira barrinha. Só tem uma lá, Camila. Perfeito, então marca ela. Depois de ter marcado, pessoal, é só colocar, ó, aquele número lá inicial, ó, o 5 sobre 2, tá vendo? Então, aqui é um 5 sobre 2. Camila, eu posso colocar a fração mista? Claro que pode, olha, se vocês quiserem, podem colocar também, ó, o 2, 1/2, tá bom? Até porque 2, 1/2 é a mesma coisa de 5 sobre 2. Mas eu posso deixar dois números, pessoal, para organização, melhor deixar um número só, certo? Eu só estou dizendo que vocês podem tanto escolher o início quanto o final do desenvolvimento. Agora vamos vir para cá, ó. A posição está onde? No 0. Cadê o 0, 0, 0? Aqui. Se ele tivesse negativo, você estaria, ó, andando para trás. Mas como ele é positivo, você vai o quê? Ó, andar para frente. Então, o que nós vamos fazer depois de achar a posição? Nós vamos dividir essa partezinha aqui em 4. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E nós vamos marcar que barrinha? Ele está dizendo que é a primeira. Então, contando daqui para lá, porque é número positivo, esse daqui é a primeira barrinha. Então, marcou lá. Então, tanto faz vocês colocarem esse quanto esse, certo? Eu vou colocar aqui, ó, 1/4. Agora, vamos vir para cá, ó. Menos 3, 1/5. Cadê o número negativo menos 3? Aqui. Então, se ele fosse positivo, andaria para frente. Mas como ele é negativo, anda para trás. Tá bom? Então, a posição dele vai estar aqui, ó, pessoal. Então, o que nós vamos fazer? Dividir aqui em quantas partes? 5. Vamos lá. Depois de ter dividido aqui em 5 partes, nós vamos marcar o quê? Ó? A primeira barrinha. Camila, a gente conta, de lá para cá, ó, porque eu tô andando aqui para frente. Ok, quando você anda para frente, indica que é o quê? Positivo. E ele é negativo, então conta andando para trás, tá bom? Então, o primeiro pontinho andando para trás é esse. Então, esse número aqui, ele é menos 3,2. Camila, eu tanto posso colocar o inicial quanto o final, Sim. Ok? Então, é isso, pessoal.